de Belas Artes, fui fazer um mestrado em jornalismo. Passei um ano a estudar jornalismo em casa para poder prestar provas, porque quem não era dessa área de jornalismo, ou ciências políticas, ou economia, qualquer coisa assim que gravite mais em torno das ciências humanas, tinha de fazer provas, ou seja, ciências humanidades. E eu, como não vinha de Belas Artes, pronto, passei um ano a estudar espanhol e a estudar jornalismo para fazer as provas. Depois passei as provas e fui fazer um mestrado em jornalismo em Barcelona. Depois disso fui fazer um estágio em Tel Aviv. E nessa altura ainda nem pensava em fotografia nem nada. Fui fazer o estágio de televisão, mas também não era assim uma coisa que me agradasse muito, porque tem que se trabalhar em equipa e eu honestamente não sou grande coisa nesse aspecto. Normalmente é uma coisa que as pessoas gostam muito de ouvir em entrevistas de emprego, mas não sei, depender de demasiada gente é difícil. Depois também tentei rádio, mas também não era assim muito a minha coisa, faltava-me a imagem, como tinha tido aquele contexto todo de Belas Artes, faltava a imagem, não é? O visual. Depois estive a escrever, fui correspondente para a Lusa, só de imprensa durante uns anos, e depois comecei a fotografar. E comecei a fotografar porquê? Porque o meu editor virou-se para mim: já que estás aí, tiras umas fotos. E eu: o quê? Tipo, não quero mesmo. E eu: mas tens de tirar e não sei o quê, porque já que estás aí, porque é que não há de tirar? Ainda por cima estiveste em Belas Artes. E eu toda chateada a dizer: mas isto, fotografia é uma profissão em si. Eu, no fundo, estou a tirar trabalho aos meus colegas fotógrafos, mas já se viu isto? O que é que o sindicato vai dizer? E não sei o que, não sei o que mais. Eu toda chateada com isso. Mas depois lá comecei a pegar lá na máquina fotográfica para fazer umas fotos e comecei a gostar. E eu: pronto. E com o tempo uma coisa foi substituindo a outra. Comecei a deixar de escrever para fotografar cada vez mais. O que escrevia era mais em função do que fotografava. Ou seja, comecei a orientar muito mais o meu trabalho pela parte visual, o que é que eu podia fotografar, o que é que construir as peças dessa forma, orientadas mais pelo visual do que propriamente a escrita. E a partir daí comecei a trabalhar como freelancer em Jerusalém, em Tel Aviv, também cá em Portugal. Depois, entretanto, regressei cá durante a crise, por motivos de doença, e fiquei um ano lá em Lisboa. Fiz uma história sobre a crise e foi um pouco isso. Agora, onde é que isto surge? Depois de muitos anos em Tel Aviv e em Jerusalém a lidar com dissidentes políticos, com ativistas e pessoas bastante ativas em termos de sociedade civil, comecei também, no fundo, a pensar da mesma forma sobre o meu próprio país, não é? Porque isto é muito fácil uma pessoa chegar lá ao Médio Oriente e ver o que é que está errado, não é? E pronto, e sentimos muito bem connosco próprios, vamos embora todos satisfeitos. Agora, a questão é que acho que a gente deve transportar essa mesma inquietude que esses ativistas, esses dissidentes políticos, etc., têm em relação à própria sociedade para os nossos próprios contextos também. Isto porque, numa altura em que, por exemplo, a gente está a ver coisas que a gente jamais pensava que regressassem, andamos a eleger Trumps, Bolsonaros, Dutertes, os tipos da Hungria, na Áustria. Ou seja, se calhar as coisas não são assim tão simples e tão pacíficas conforme a gente pensava. E isto surgiu um pouco nesse contexto. Eu vinha cá, às vezes, de férias da Páscoa, férias de Natal. E às vezes aconteciam coisas, eu lá ia fotografar, mas sem saber assim muito bem o que é que vou fazer com isso. Era mais aquela coisa, sei lá, uma saudação com uma máquina e fotografa, não é? Depois, este ano, comecei a pensar, convidaram-me para fazer aqui uma exposição. Eu estava a pensar: bem, se calhar vou trazer os meus trabalhos do Médio Oriente e de Caxemira e etc., que são os mais conhecidos, e se calhar até foi por isso que me convidaram. Só que eu pensei: bem, eu levo esses trabalhos, não é? As pessoas vão lá ver, veem como aquilo é lixado lá do outro lado, estão todas contentes consigo próprias, vão embora e pronto. Eu pensei: não, se calhar é melhor por alguma coisa sobre Portugal. E então, este trabalho, Espaço Entre Nós, tudo isto é um pouco o quê? Trata-se de uma espécie de artigo pessoal de opinião, de crítica social, visual. Ou seja, Portugal, segundo o Índice da Paz, nós somos o terceiro país mais pacífico do mundo. O relatório de 2017. O 2018 já saiu, só que eu acho que, pronto, como a gente ainda não terminou o ano e sabe-se lá o que é que vai acontecer, por isso cito o de 17, em que nós somos o terceiro país mais pacífico do mundo.
Só que para mim, lá está, paz não é só a ausência de conflito bélico, é também um pouco, abrange uma série de outras coisas que tem a ver com discriminação, com relações sociais, etc. E, na minha opinião, eu acho que, embora a gente não esteja nada mal posicionados em relação a muitos outros países, não é por isso que não haja espaço para a gente fazer melhor, não é? E paz é uma coisa muito relativa, porque uma pessoa, por exemplo, que não tem um ordenado que chegue para chegar ao fim do mês, não está em paz, não é? Ou seja, se essa pessoa, se juntarem muitas mais ou o que for, ou seja, a gente não terá uma sociedade pacífica. Há o potencial e há a semente para termos problemas que às vezes acabam por desembocar em populismos, em autoritarismos, em frustrações, em scapegoating, como é que a gente faz? Exato, usar bodes expiatórios e etc. Vocês sabem a história da Europa, não é? E foi nesse contexto que surgiu isto, então eu pensei, bom, vou expor qualquer coisa sobre Portugal neste momento como uma chamada de atenção, não é? Isto, no fundo, é sobre a maneira como a gente se trata uns aos outros, porque apesar da gente ter uma série de montes de legislação europeia super progressista e tudo mais, no terreno as coisas são diferentes, não é? Sei lá, vocês têm, tanto a nível institucional, não é? Ou seja, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Vocês têm, por exemplo, lá os juízes aqui do Porto, que volta e meia passam sentenças suspensas a violadores ou homens que batem mulheres porque pronto, a Bíblia e mais não sei o quê. Por outro lado, também temos a nível das relações sociais, ou seja, apesar de a gente ter essas leis todas, esses princípios todos de acordo com as visões mais progressistas da Europa, depois temos situações que pronto, escapam um pouco a tudo isso. Isto trata-se um pouco de chamada de atenção, ou seja, lá está longe de representar o país, no entanto é uma espécie de artigo de opinião meu, de uma certa frustração de como a gente ainda se trata uns aos outros, no fundo. E agora, começando isto foi uma apreensão de armas em Vila Real, que foi a maior, penso eu, na zona norte de armamento. Aqui vêm só caçadeiras, etc., mas também havia automáticas, granadas, coisas surreais. Isto foi uma apreensão em Vila Real que surgiu no âmbito de uma série de investigações, de uma série de homicídios que já tinha havido na zona norte. E esta fotografia foi um homicídio, não foi destes, porque isto foi tirado em 2016, este foi em 2018, que foi uma mulher que foi morta em Vila Real pelo ex-companheiro. E isto é uma das realidades que a gente tem bastante cá em Portugal, infelizmente, à razão de quase, penso que uma por semana, e para aí 100 mulheres vítimas de violência doméstica por semana. Pronto, a gente ainda continua a ter certas, como é que é dizer, referências culturais, se calhar até de uma certa raiz religiosa e tudo mais, pronto, não deviam transparecer tanto em termos de relações humanas, não é? E depois quando temos autoridades, instituições a passarem sentenças como aquela que eu estava a falar dos juízes cá do Porto, não é? As pessoas sentem-se autorizadas, sentem-se, como é que se diz, empoderadas, não é? Para terem determinado tipo de atitude em relação às mulheres, não é? E isto são uma série de amigas que se reuniram numa vigília à porta do prédio de onde ela foi assassinada de uma forma brutal, foi encontrada pelo miúdo de 14 anos, junto com os cães da família, que também foram mortos. Foi assim uma coisa horrenda. E isto está sempre a acontecer. Só nesta semana, 2 dias antes, tinha sido uma outra também morta. E esta imagem é um pouco mais subjetiva. Isto são cães de uma matilha que se juntaram lá a Vila Real. Isto é a visão a partir da minha janela do prédio. Eu pensei em pôr uma imagem mais gráfica em termos de maus tratos de animais, mas achei que era assim um bocadinho demais. Acho que toda a gente sabe como é que a gente trata os animais. E isto é uma matilha de cães que, ora bem, lá em Vila Real há muitos caçadores lá à volta. E quando cada época de caça abandonam uma série de animais, ou porque custa demasiado dinheiro para alimentá-los o resto do ano, ou porque estão feridos e o veterinário também é caro e não sei o quê, então abandonam uma série de animais que depois se reúnem uns com os outros por uma questão de segurança e então, os laços sociais, não é? Os animais procuram também essa relação. Isto é uma dessas matilhas que se juntou e costumava lá andar por Vila Real. Para mim para mim a imagem mais subjetiva delas todas, menos óbvia, mas para mim se calhar é a minha favorita, porque mesmo em termos de direitos animais, sei
lá, é uma das minhas maiores preocupações para além do fotojornalismo e da espécie humana, é um pouco isso. Mas não só animais de companhia, mas também os animais que consumimos, não é? Isto é a vista da minha casa. Por cima da minha casa, lá em Vila Real, tem uma ponte de ferro. Isto foi um tipo que se atirou junto à minha casa. E eu decidi incluir esta imagem, sem a imagem do corpo em si, não é? Por uma questão de preservar também um pouco a privacidade dele e da família. E isto foi uma pessoa que sofria de problemas de saúde mental. E para mim é uma das questões que acho que em Portugal nós ainda temos que melhorar muito. Em primeiro lugar, em termos sociais, porque existe um estigma muito grande. Toda a gente acha que a doença mental é, sei lá, ou é um luxo, ou é isto ou é aquilo, ou também tendemos a isolar essas pessoas. Depois, em termos institucionais, não existem apoios suficientes. Acho que ainda nem sequer se percebe. No fundo, a psiquiatria é uma espécie de parente pobre do resto da saúde. Então, especialmente no que toca às famílias que têm estes casos na família, é muito doloroso. E eu, por experiência própria, por ter pessoas na família e por já ter perdido demasiada gente próxima para suicídios, para mim é uma questão muito importante, que a gente continua a perder gente, não é? E acho que se tem que apostar mais na questão da saúde mental, e acho que também a nível social a gente tem que perceber mais, porque por um lado achamos que é uma frivolidade e depois quando acreditamos que realmente uma pessoa tem problemas de saúde mental, não acreditamos que essa pessoa os tem, ou que tomar comprimidos, deixa lá os comprimidos, não sei o quê, quando se calhar é só isso que mantém a pessoa viva, não é? Uma pessoa que tem falta de cálcio nos ossos toma cálcio, não é? Uma pessoa que tem falta de insulina toma insulina, ninguém lhe diz, olha, vais ficar viciada em insulina, deixa lá tomar isso, não é? Esse tipo de coisas. Portanto, a gente tem que perceber mais como é que estas coisas funcionam. E para mim isto é uma questão pessoal, e eu acho que em Portugal, especialmente no interior e no Alentejo, a taxa de suicídio é gigantesca mesmo, e acho que a gente precisa mesmo de começar a repensar este tipo de coisas, porque a pessoa que está ao nosso lado pode estar super risonha, super satisfeita e tudo mais, e a gente sabe Deus o que passa na cabeça entre elas. E para mim esta exposição trata-se um pouco sobre isso, ou seja, encurtarmos um pouco o espaço entre nós, também de uma forma... Pronto, é uma necessidade. Acho que quanto mais empatia a gente tiver, melhor se dá uns com os outros, não é? Mas também acho que a nível social, acho que o país funcionará melhor um pouco, ou seja, apesar destes casos não serem representativos, não serem estatisticamente representativos, acho que um caso já é demais, é um pouco assim. E cada caso é uma alavanca para qualquer coisa maior. A gente tem visto o que se passa no Brasil e na Hungria e etc. E a gente temos que ter muita atenção uns aos outros, eu penso. Isto aqui foi uma fotografia em Ludares, que é uma aldeia transmontana junto à Vila Real. Eu tirei esta fotografia, ou seja, isto é durante as festas lá da aldeia, que acho que é dia 8 de dezembro. E não tanto pelo acontecimento em si, mas porque, no fundo, para mim isto foi um bocado o lembrete de como a religião ainda tem tanta importância em Portugal. A gente tem esta ideia de que nós somos um país muito secular, em que as coisas estão todas divididas. Não é bem assim. Como a gente viu lá coisa com os juízes a citarem a Bíblia para darem penas suspensas a tipos que espancaram uma mulher porque ela foi adulta ou qualquer coisa. Isto, segundo a Bíblia, é uma ofensa muito grande à masculinidade. Até me custa reproduzir porque é tão pouco ilógico para mim que já nem consigo reproduzir. E lá está, e a gente pensa que isso não tem importância, mas tem, porque nós, no nosso caso, já nascemos quase todos mais ou menos incluídos e mais ou menos integrados na sociedade, mas, por exemplo, para um imigrante ou para uma pessoa com uma religião diferente, sei lá, muçulmana ou judaica e tudo mais, essas pessoas realmente têm uma melhor noção de como a religião é uma questão de coesão, mesmo para pessoas não praticantes e seculares, não é? A gente tem tendência a olhar com estranheza a pessoas de outra religião, mesmo que até tenham sido nascidas em Portugal, não é? Portanto, a gente ainda vê muito Portugal como sendo um país católico, como sendo um país, ou seja, eu não pratico religião, mas eu gosto de estar cheio de católicos à minha volta, no fundo. É um pouco assim, mais ou menos. Portanto, isto para mim é um pouco, é uma maneira bonita, sei lá, de poetizar um bocado a coisa. Aqui, isto foi durante a crise. Era um tipo que dormia lá perto da minha casa em Lisboa e eu acrescentei imagens dessa altura da crise, ou seja, isto é capaz de ter sido aí mais ou menos em 2012, penso eu, porque eu ainda estou um bocado ressabiada com a crise. Para mim foi bastante duro, perdi empregos, estive doente, foi muito mal, muita gente à minha volta sofreu imenso. Eu acho que a gente ainda está para perceber os efeitos que a austeridade teve, não é?
porque nós cá em Portugal, ao contrário, por exemplo, da Grécia e da Espanha, eles quando se chateiam, chateiam-se com um bang, não é? Partem coisas, vão para a Praça Sintagma e a Praça do Sol protestar, pronto, nota-se perfeitamente, ou se os velhotes lá suicidam, é à frente do Parlamento, com uma carta e um manifesto e tudo. Cá nós temos aquela coisa da pobreza envergonhada, não é? Portanto, eu acho que a gente ainda vai levar muito tempo até a gente perceber quantas pessoas é que tiraram a própria vida por causa da crise, porque perderam empregos, porque etc, etc. E a gente, ou seja, a gente desta maneira um pouco mais fechada e acho que ainda não se percebeu muito bem os impactos disso tudo. E para mim foi péssimo mesmo. E penso que também é importante a gente lembrar-se disso, porque nós também tivemos momentos para mim foram absolutamente vergonhosos. Nós um pouco representados pelo nosso governo, por exemplo, nós não somos a Grécia, ou seja, estamos numa situação igualmente má ou quase tão má e a distanciarmos de um país que no fundo está a sofrer as mesmas dificuldades ou mais, no fundo para nos aproveitarmos da posição deles para darmos aquela ideia de bom aluno e tudo mais. Ou seja, para mim foi extremamente vergonhoso. Depois também foi vergonhoso que a gente não se manifestou o suficiente, porque em relação a isso, mesmo em relação às medidas de austeridade, porque deu uma sensação que quem não estava muito mal também não se chateou muito, e acho que houve uma falta de solidariedade muito grande para com os jovens, para com os idosos, para com as pessoas que acabaram por ter de emigrar, ou seja, houve aí 2 ou 3 grandes manifestações em São Bento, mas foi isso, basicamente. E já foi muito quando as pessoas já estavam não sei o que, se calhar isto também vai chegar aos bolsos também, ou seja, eu penso que o país, no fundo, não respondeu bem a nível social, no que toca a isto tudo. Estávamos todos extremamente chocados e estressados, mas acho que também não houve grande interajuda. Isto aqui foi já em Lisboa, há 1 ou 2 anos. Lisboa e Porto, como vocês sabem, estão a sofrer um processo de gourmetização, no fundo, não é? Em que andamos a vender tudo ao desbarato para fazer alojamento local, enquanto em termos de políticas de habitação estamos muito mal arranjados. E eu neste aspecto eu critico um pouco, por um lado, ou seja, as pessoas durante a crise perderam imenso dinheiro, agora que há dinheiro para fazer, claro, as pessoas querem fazer, eu entendo isso. Mas custa-me um bocado ver pessoas que têm, por exemplo, uma casa para alugar e em vez de alugar a uma família, pronto, põem no Airbnb. Por um lado eu entendo, não é, que precisam de dinheiro. Agora, por outro, também custa-me um pouco a perceber isso, não é? Ou seja, eu ponho nessa situação e já me pus, ou seja, já tinha uma casa para alugar, sei lá, eu prefiro pôr a casa para alugar dentro. Ou seja, especulação é mau, seja aqui, seja noutro país qualquer. Quando a gente vê notícias sei lá, despejos, sei lá, na Argentina ou na Palestina ou demolições de casas e não sei o quê, a gente também tem que pensar um bocado como é que seria aqui. Não é? Porque uma família que perde uma casa, o sentimento de perda, e não é só o sentimento, as consequências reais disso, aqui são as mesmas que, por exemplo, na Palestina. Ou seja, vamos ficar sem abrigo, vamos ter que ir viver para a casa de familiares, se calhar vamos perder emprego. Ou seja, não interessa quem comete, a consequência é a mesma. Portanto, a gente tem que pensar um pouco mais nesse tipo de coisas e, como tal, como cidadãos. Mesmo que a gente não esteja a ser afetados pelos despejos, mesmo que não tenhamos casas para alugar, se calhar a gente devia se manifestar para haver políticas que regulem o alojamento local, etc. Porque realmente esperar que o indivíduo, o cidadão comum, o indivíduo tenha aquela frieza de espírito para, não vou fazer dinheiro, porque pronto, as famílias estão mal. É irreal da minha parte esperar isso, que as pessoas tenham esse tipo de atitude. E é por isso que o Estado tem que intervir nesse aspecto, penso eu, e para o Estado intervir nós temos que nos chatear, é um pouco isso. E isto aqui é o Marcelo. Que tenho bastantes críticas em relação a ele, porque ele tem legitimado um certo tipo de atitudes. Ele, apesar de ser um tipo todo muito querido e tal, é um populista. E as pessoas gostam dele e têm uma grande consideração, por isso também tomam a opinião dele como algo construído e com seriedade e tudo, e com uma certa gravidade. E eu penso numa série de questões, como por exemplo a questão da autodeterminação individual de cada um, em termos como nós nos vemos, por exemplo, a questão de mudança da menção ao sexo e ao nome no registro civil, por exemplo. Eu queria que houvesse como é que se diz, um exame médico. Para mim é um pouco chocante, porque eu sou mulher, cisgénero. Eu nunca tive que ir com um relatório médico ao Governo Civil para falar que sou mulher, não é? E o género é uma coisa que não nasce com as pessoas com
com a biologia. Já há imensas pesquisas, imensa investigação com investigadores de nome mundial que dizem que o género habita no cérebro de uma pessoa. Pode não corresponder ao que a gente tem aqui da cinta para baixo, não é? E eu nunca fui obrigada a ir ao registro civil, não é? Com um relatório médico a dizer que de facto sou mulher, que não sei o que mais. E acho que a partir dos 16 anos, não sei, não é? Portanto, em termos de eutanásia, por exemplo, ou seja, não chegou ao ponto em que ele teria que vetar, mas disse que se chegasse ao ponto em que a lei passasse e tivesse que se calhar ele iria exercer o poder de voto. Por exemplo, ou seja, tudo questões que são do foro individual das pessoas, não é? Isto influencia... Ele até pode ter uma série de explicações, e eu entendo, só que isto traduzido para o cidadão comum é basicamente deslegitimar a sexualidade das pessoas, o género das pessoas, é legitimar o próprio direito que uma pessoa tem a decidir a sua própria vida. Portanto, eu tenho uma certa crítica em relação a esta pessoa. É como eu vos digo, isto não é uma reportagem fotográfica normal, daquelas que eu faço, sei lá, em Caxemir ou em Jerusalém. Isto é uma série de opiniões muito pessoais. Isto é um artigo de opinião pessoal muito marcada. Isto aqui é Então é bom porque eu tenho que pensar. E isto aqui vocês sabem todos o que isto é, não é? Estes sacos que a gente vê nas lojas por aí. Há um trabalho, por acaso, ali no Hortelos. Sim, já ouvi. E vou falar disso. Isto toda a gente sabe o que isto é. São aqueles sacos que as pessoas põem, que acham que pronto, porque as pessoas de etnia cigana que têm uma certa superstição em relação aos sacos, então a presença do saco vai afastá-la, assim, uma coisa desse género. E para mim isto é uma coisa chocante, não é? Porque isto é o equivalente para mim é triste que eu tenha que dar exemplos de outras situações, e isto não chega em si, mas eu já tive que explicar às pessoas que isto é o equivalente entre, sei lá, pôr uma cabeça de um porco à porta de uma loja para afastar muçulmanos e judeus, não é? Isto não é normal. Quando confrontei as pessoas na loja, quando admitem que realmente é por causa das pessoas, dos ciganos, dizem, mas eu não sou racista, mas você sabe como é que eles estão, não é? Ou seja, isto para mim é um dos grandes símbolos de como nós temos um racismo que é, lá está, não andamos pela rua de cabeça rapada a dizer morte aos ciganos, ou fora com os ciganos, ou com o estrangeiro e tudo mais, mas quando se trata do dia-a-dia, não é? A gente acha que pronto, o racismo é admitir-se que se é racista, mas quando se acha que se está a lidar com uma questão com o pragmatismo, apesar de ser uma coisa absolutamente ridícula, não é? Porque, às vezes até me diziam, não é por causa dos ciganos, é para dar boa sorte, para afastar pessoas de má índole. Então porquê que não põe, sei lá, uma Nossa Senhora, não é? Uma ferradura, onde aqueles gatinhos assim com... Não é? Isto é a mesma coisa que pôr um sinal em russo e dizer que não é necessariamente direcionado a russos, ou seja, eles estão a usar uma imagem, um objeto da linguagem iconográfica de um certo grupo e depois dizem que não é para esse certo grupo. Ou seja, isto para mim é o símbolo de muitas coisas, é de hipocrisia, é de obscurantismo, é de racismo, Para mim há dois ou mais tipos de racismo. Há um que é o declarado, que é o daquele senhor lá no avião que não se queria sentar lá ao pé da mulher e que diz mesmo, olha, não gosto de ti, não gosto da tua cara, não gosto da tua cor. Depois há outro tipo de racismo que é o do dia-a-dia, que as pessoas até acham que estão a fazer uma coisa só estão a lidar com o pragmatismo, não é? Porque a gente já sabe como é que eles são, essas coisas todas, que são forçadas a serem assim, não é? E eu acho isto, no fundo, um pouco pior, porque é aquele racismo, sei lá, que empodera o outro, porque não se faz nada, porque até se concorda lá no fundo, porque, pronto, não é? E que se calhar na mesma situação acabam por ter este tipo de comportamento. Isto aqui são dois polícias a vigiarem uma festa municipal. Aqui estão duas senhoras, duas trabalhadoras, por acaso são da etnia cigana, a venderem os seus coisas para as festas. Isto para mim é uma coisa importante, porque é aquele estereótipo do cigano que não trabalha, que vive do rendimento social, e essas coisas todas. Quando isso é um mito, a quantidade de pessoas da etnia cigana que vive do RSI é minúscula. É mesmo minúscula em relação ao resto da população, não é? Só que é aquela coisa, a tendência do bode expiatório, que já teve consequências horríveis na Europa e todos nós sabemos disso, mas quando depois se trata do nosso país, do nosso RSI, já estamos todos, mas eles estão bem, coisa. E eu não sei se eles estão a vigiá-las. Isto coincidiu estarem no mesmo
eu normalmente para um trabalho de fotojornalismo puro, se calhar não punha esta fotografia porque dá a entender que eles já estão a vigiar. Eu não sei, honestamente, mas isto é uma espécie de ilustração para o tipo de desconfiança que nós temos em relação a estas pessoas, as nossas pessoas, porque eles são portugueses, e também porque houve um relatório há pouco tempo que saiu, que penso que foi da Comissão Europeia, que de facto dizia que a polícia utiliza de demasiada violência e brutalidade policial contra pessoas de ascendência africana e de etnia cigana e etc. E tem razão, e é verdade. Depois a polícia mostrou-se muito chocada quando disseram que a PSP estava infiltrada pela extrema-direita, quando esta semana apareceu uma foto dos sindicatos da polícia a receberem os tipos do PNR oficialmente como partido, ou seja, nem sequer é infiltrado, eles convidam-nos, tipo... que é surrealismo, portanto, isto tem a ver com a maneira como a gente trata os nossos concidadãos, no fundo, e isto não trabalhar é um mito, até. Eu uma altura convivi com uma família, eram duas famílias, eles vinham da Roménia, eram da mesma etnia, a etnia Roma, da Roménia, e eram muçulmanos, e eles diziam, eu quero trabalhar, só que as pessoas não me dão trabalho. Os únicos trabalhos que a gente consegue arranjar é com ciganos portugueses nas feiras de roupas a carregar e a descarregar roupa por 10 euros ao dia. Ou seja, não é que não queiram trabalhar, ninguém lhes dá emprego, e toda a gente diz, devemos dar emprego, não. Mas quando for a minha loja, a minha casa, eu não vou contratar, uma senhora para limpar cigana, ou uma babysitter cigana, não sei o que, estamos sempre à espera de... Mas lá está, portanto, isto é um mito, e tanto é um mito que a gente vê aquelas pessoas que normalmente estão a mendigar junto aos carros, porque se calhar aqueles 10 euros por dia que os outros ciganos portugueses lhes pagam eles para descarregar e descarregar roupas nas feiras, se calhar não lhes chega. Chegam ao fim do dia, como mais ninguém lhes dá outro tipo desse trabalho, não é? Nem nos armazéns, nem coisa, acabam por ter que mendigar, não é? Claro que há alguns que roubam, mas é como em Portugal. Há alguns portugueses que roubam, mas eu não penso que o país inteiro é assim, não é? Os imigrantes inteiros em França portugueses são todos assim, não é? Isto foi em 2014, esta rapariga chama-se Sara Vasconcelos, e isto foi uma situação que na altura foi bastante chocante. Por acaso coincidiu com o Natal, penso eu, à altura perto do Natal, que eu estava cá, em que ela tinha acabado de trabalhar num bar, isto de madrugada, então foi com uma amiga para o táxi, para apanhar o táxi para ir para casa. A amiga foi com ela até ao táxi, um pouco para mantê-la em companhia, não é? Pelas horas, o Porto aqui há uns anos era menos amigável do que o que é hoje. E então, quando ela chegou ao táxi, despediram-se com um xoxo, sabem? Um beijo na boca. Uma coisa normalíssima, já eu dei imenso às minhas amigas, não é? Especialmente quando estamos com os copos. E ficamos um bocado mais amorosas, mas, ou seja, não tem nada a ver. Mesmo que até fossem namoradas, não tem nada a ver. A outra amiga foi-se embora e o tipo espancou-a, o taxista espancou-a. Não sei se vocês se lembram deste caso. Não? O tipo espancou o taxista e para mim é uma coisa um pouco chocante, ou seja, ela nunca chegou a perceber o porquê é que tinha sido, a não ser que possa ter sido por causa do beijo, ou seja, isto foi uma reação completamente homofóbica, não é? É óbvio. Outra razão é que ele teria, não é? Depois, ou seja, isto é bastante irónico, que a amiga foi levá-la, não é? Com aquela coisa de a manter em segurança, companhia, quando na realidade a pessoa que a devia manter em segurança, levá-la à casa em segurança, segundo os próprios códigos deontológicos do trabalho do taxista, quando foi ele que a agrediu. Ou seja, a gente faz lá a ideia de quem é a pessoa que está ao nosso lado, não é? E a maneira da gente começar a fazer a ideia da pessoa que está ao nosso lado é mesmo começarmos a deslegitimar comportamentos homofóbicos, mesmo que seja uma brincadeira. Ou seja, uma piada homofóbica, uma piada sobre negros. É que eles não têm, não sei, lá está, se tinha piada há não sei quantos anos e nem sabe porquê, hoje em dia é preciso uma pessoa pôr-se a isso, porque não é só uma piada, a linguagem forma pensamento, o pensamento forma linguagem, como vocês já devem ter estudado nas vossas cadeiras. E a gente passar uma espécie de pano a esse tipo de coisas é estar a normalizar este tipo de comportamentos. Mesmo não sejamos nós depois a materializá-los em termos de violência, a outra pessoa irá, não é? Porque acha isto tudo muito normal. Portanto, temos de ter atenção a isto. Depois, na altura, a reação que se fez sentir, para mim, também foi estranhíssima, porque depois... ela alguma
ele deve ter feito para isto. Depois já havia uns rumores de que eles eram amantes e ela isto e não sei o quê. Como se isto fosse atenuante para alguma coisa. Eu quero lá saber o que é que motivou tipo, a bater-lhe. Não há razão absolutamente nenhuma, não é? Para as pessoas se agredirem umas às outras. Se têm problemas, vão para os tribunais, ou seja, o que for. Ou seja, a seguir... Ou seja, mesmo tendo em conta isto, que é uma violação óbvia dos direitos individuais de uma pessoa, do direito à segurança, do direito à sexualidade. Então houve a reação da população em geral que foi estranhíssima, que é não acreditar na vítima, não é? Depois achar que ali havia gato, não é? O que implica haver uma justificação, ou seja, qual é a justificação para se levar no pelo? Valha-me Deus, não é? E, ou seja, para mim foi extremamente chocante. Isto ainda não está resolvido. Isto não está resolvido, porque ainda continuam nos tribunais, depois as pessoas que foram testemunhas eram outros taxistas, não é? Complicado. Eu podia estar horas a falar disto, mas... Vou à internet, Sara Vasconcelos. Isto foi também durante a crise, era uma pessoa em situação de sem-abrigo, eu tinha depois carrinhas, aquelas que distribuem umas sandezinhas, que no fundo são mais uma espécie de pretexto para socializar com as pessoas em situação de sem-abrigo, porque aquela sandes pouco ajuda, não é? É mais um esforço destes voluntários para, no fundo, se manter uma certa socialização com estas pessoas, porque há aquele mito ou aquela ideia de que as próprias pessoas sem abrigo, se não houver assim uma crise económica muito grande, estão na rua porque são bêbados. É uma coisa que eu acho giríssima. Porque são bêbados, estão na rua e não sei o quê, ou querem estar na rua e não sei o quê. E para mim é uma coisa muito, muito estranha, porque se eu fosse parar à rua, especialmente na altura da crise, não andámos longe, em Portugal, uma série de pessoas, eu acho que se estivesse na rua eu também bebia. Não porque eu acho que seja uma coisa que eu devesse fazer, mas porque era inevitável e eu acho mais forte do que outras pessoas para não fazer, porque provavelmente as únicas pessoas que falavam comigo seriam outros sem abrigo também, não é? Provavelmente também devem, não é? Porque é que uma pessoa vai andar a fazer na rua, não é? Ou seja, seria muito difícil não acontecer isso. Depois de eu já estar a beber na rua, não sei o que, está na rua porque é bêbado. Tipo, não é? Ou seja, portanto, é preciso a gente também compreender que, para além de as pessoas que estão que caem numa situação de sem-abrigo, há 1001 motivos para isso: saúde mental, desemprego, crises pessoais. Ou seja, a gente quando olha para além da rua, ou seja, isto se calhar para vocês não, porque são pessoas provavelmente sensíveis, mas vocês provavelmente são um grupo muito específico de Portugal, mas eu ouço imensa gente a dizer, isso aqui é bêbado. E isto para nós pode parecer óbvio, mas para uma grande parte da população não é, e a gente tem que ter atenção a essas coisas todas, porque se calhar aquela pessoa que se atirou da ponte, não é? Por acaso atirou-se da ponte, não é? Mas podia ter também calhado numa situação de sem-abrigo, não é? Eu, por acaso, tinha pessoas de família, mas se não tivesse, se calhar era... Ou seja, as coisas não são assim tão lineares, e acho que a gente ainda tem em Portugal um déficit muito grande em termos de lidar com estes casos, porque é o Estado sempre a confiar muito nas IPSS que vão aparecendo, mas não existe assim um grande mecanismo oficial, não é? Que não, por si próprio, esteja disposto a resolver este tipo de situações, não é? Mesmo até a coisa do alojamento local, e etc. E gente, não vou para muito estranho. Isto foi durante a crise também. Eu já vos falei o porquê para mim ser uma coisa importante para mim. Foi uma época em que houve muito pouca solidariedade. Houve alguma, mas pouca. Isto aqui é a rejeição em Lisboa aos mais sacrifícios, porque mesmo em termos ou seja, a austeridade foi uma política económica, foi uma de muitas possíveis. A economia não é uma soma de zeros, não é matemática. Para o mesmo problema podem ter 1001 soluções. E na altura, prémios Nobel da Economia como Joseph Stiglitz e Paul Krugman e etc. disseram que a austeridade é uma medida punitiva extremamente moralista. Ou seja, aquela ideia de que os povos do Sul não trabalham, não sei o quê, temos que os castigar, mesmo que isso não faça sentido em termos económicos, porque era o que eles diziam. Numa economia recessiva tem que se injetar dinheiro. Pode parecer pouco lógico do ponto de vista moralista, não é? Que acho que o pessoal do Sul é todo preguiçoso, apesar de a gente trabalhar mais horas que nós e a Grécia e a Espanha, qualquer outro país, ou qualquer outro grupo de países na Europa. Ou seja, a economia, como eu estava a dizer, não é matemática, e no nosso país escolheu-se a austeridade, a gente acatou, agora prova-se que realmente poderia ter sido diferente, de facto.
elegemos agora um governo que não está tão em linha quanto isso com esse tipo de medidas e até nem está a fazer um mau trabalho, não é? Já muitos investigadores da área económica também vieram dizer a mesma coisa, que a austeridade não era a única maneira possível, se calhar fez mais danos do que prolongou mais o problema de que seria necessário. E bom, isto foi no dia do 25 de Abril, tipo a subir o metro que era o que eu dizia, basicamente, por alguns botões, era sempre isto. Isto foi uma das manifestações que houve, das poucas que houve à frente de São Bento, que até se tornou também um pouco violenta a dada altura, em que tiveram a tirar pedras da calçada para atirar lá ao Parlamento, isto é uma série de polícias. A altura foi extremamente chocante para mim tudo isto, porque depois a discussão à volta disto era por causa das pedras e da violência, em vez de ser à volta da crise e das pessoas a morrer, a suicidarem-se, que a gente não soube de muitos casos na imprensa, não é? Porque realmente, como eu disse, em relação à Espanha e à Grécia, as pessoas vão-se embora, mas vão-se embora com um banho. Em Portugal é discreto, não é? Mas eu soube de casos, não é? E para mim isto era um bocado ridículo, a gente estar a discutir a violência dos manifestantes, mas não discutimos a violência das medidas de austeridade, ou seja, não discutimos. A gente discutia, só que depois não nos manifestávamos. Depois, quando nos manifestávamos, era porque a manifestação era violenta, mas depois se a manifestação era pequena porque era pequena e perdia a legitimidade, se era grande era porque os objetivos não eram, como é que se diz, específicos. Andamos nisto. E isto aqui, isto é aquele tipo João Paes do Amaral, é o tipo do PNR, é o vice-presidente do PNR. Vocês conhecem o Partido Nacional Renovador, que é um partido de extrema-direita, nacionalista, ultranacionalista e conservador. Isto foi no dia 10 de junho. Eles todos os anos fazem um ajuntamento ali na Praça Luís de Camões, em Lisboa, supostamente no dia da raça e de não sei o quê, que era o termo que se usava na altura da ditadura. Hoje em dia é o dia de Portugal das comunidades. Isso é uma coisa, mudou. Só que eles ainda usam a denominação de antes do 25 de Abril. E eles reúnem-se todos os dias, no 10 de junho, na Praça Luís de Camões, depois fazem uma marcha toda pela baixo, que termina depois no Martim Muniz, que é uma zona que toda a gente sabe, que é super multicultural, com um monte de gente de todos os lados. E é uma provocação. E há só lá um porco. Ou seja, eles têm direito de fazer isso tudo, mas tudo... Ou seja, depende do sentido, sei lá. Eu ir para lá comer maçãs de porco não é a mesma coisa que um partido conservador e de direita ir para lá assar um porco, não é? Eu também não como porco, eu sou vegan, mas isto é um exemplo. Ou seja, as coisas são diferentes. Estes tipos usam sempre este double speak, sabem? Sou a favor da liberdade de expressão. Eu vou assar um porco para o Martim Muniz. Pronto, porque realmente é o que todos nós tínhamos em fazer, não é? Então foram fazer esta marcha. E este tipo é um tipo luso-palestiniano, que foi a única pessoa durante a marcha toda, desde a Praça Luís de Camões até ao Martim Muniz, que teve a coragem de gritar e chamar-los fascistas. Chamar-lhes fascistas, racistas, e este tipo veio confrontá-los, já estavam quase a pegar. Os tipos da polícia acabaram por levar este tipo. E o luso-palestiniano a dizer, então, mas vocês permitem isto? Eles é que fascistas, e os tipos da polícia estavam, mas eles são tão ordeiros, já viu, eles não estão a perturbar a ordem pública nem nada, você que está a perturbar a ordem pública. O palestiniano a dizer-lhes aos berros a perturbar a ordem pública, eles estão a promover ideais fascistas, isso é perturbar a ordem pública, mas eles completamente enternecidos, não é, pela marcha do PNR, eles com aquelas posições militares e a bandeira e essas coisas todas. Para mim é uma coisa surrealíssima, não é? Pois lá está aquela questão daquele relatório que veio este ano da Comissão Europeia a dizer que de facto que a PSP está infiltrada pela extrema-direita. E é o que eu digo, ainda há 2 dias apareceu agora uma fotografia do lado do sindicato, uns sindicatos da PSP com este tipo, infiltrado. Eles literalmente tomam café, convidam-nos, é tipo... Isto é no bairro 6 de Maio, em Lisboa, não sei se vocês têm conhecimento do que lá se passa, há uma série de demolições de casas, de malta que provavelmente... Muitos são descendentes de pessoas que vieram das ex-colónias, outros são trabalhadores. E o bairro 6 de Maio surgiu por uma série de circunstâncias, e uma delas é que as pessoas não alugam a pessoas de ascendência africana. Às vezes, não é?
sei lá, se for um tipo engravatado, essas coisas todas. Mas, por exemplo, em Bragança, ainda agora apareceu uma coisa que teve nas redes sociais de um tipo em Bragança, que tem uma série de casas, que pôs um anúncio a dizer alugo, não sei o que, a estudantes ou a trabalhadores, não sei o quê, e depois no fim, com letras maiúsculas, a dizer não aluga pretos. Então a gente acha, não é, que nós não é racismo em Portugal. Que eu acho uma coisa estranhíssima, porque nós dizemos isto do nosso ponto de vista branco, não é? Do nosso ponto de vista da maioria, nós devemos saber imenso do assunto. Eu, como pessoa branca, não é? Eu devo levar imenso com racismo contra afrodescendentes, não é? Portanto, eu sou doutorada no assunto, se calhar, não é? Mas a verdade é que há, não é? E Nelson Mandela costumava dizer uma coisa em relação aos governos. E como exemplo ele dizia, se vocês querem realmente saber como é que é o governo turco, perguntem aos curdos. Ou seja, não só para ter realmente noção de como o país funciona e das falhas deles, é perguntar às minorias. Porque se forem perguntar à pessoa, pronto, à maioria e tudo mais, as coisas até funcionam normalmente, mas a gente não vai ter a noção, porque isto é um pouco como design. O meu irmão costuma dizer, eu já não sei se era o meu irmão que está a citar alguém, mas ele dizia que o design só se nota quando falha, não é? Quando corre tudo bem a gente não nota, é natural. Portanto, ou seja, quando pessoas como nós dizem não há racismo em Portugal, eu não sei se é uma posição muito informada, não é? É isso, porque a gente acha que tolerância é receber bem estrangeiros, é ir em Erasmus e pronto, e dar-nos todos bem e receber bem os turistas. Não. Ou seja, tolerância é ter minorias, não é? E a gente não tem muitas porque pronto, expulsámos-las nas, sei lá, 1500, exterminámos. Ou seja, a gente também não é um país que tenha assim grandes decisões, porque também não temos muitas minorias, portanto é fácil dizer que somos tolerantes quando não há nada que o desafie, praticamente, mas quando há, dá nisto, que é a violência policial na Cova da Moura, polícias com tatuagens com suásticas, mas pronto, não é, que não se notam, dá nisto, não é, os sindicatos da polícia a reunirem-se com o PNR, autênticos guetos porque ninguém aluga africanos, depois quando eles realmente acabam por arranjar casa em algum lado, a primeira coisa que as políticas oficiais fazem é dispersá-los, não é? Pessoas que viveram 30 anos com uma comunidade à volta, é dispersá-los, é demolir-lhes as casas, e uma demolição aqui tem o mesmo impacto na família que tem na Palestina, mas a gente, não quer saber. Isto aqui é um monumento cá no Porto, é na Praça do Império, que é ali para a zona de Serralves. Eles conhecem bem. Isto foi junto à volta do dia 10 de junho, já não lembro se foi antes ou se foi depois, apareceram estas estátuas, não é? Com um opressor e com as mãos pintadas de vermelho. E isto é um monumento, como vocês sabem, em homenagem ao esforço colonizador. E a Câmara tratou isto como vandalismo, porque realmente em termos técnicos é vandalismo, mas também é um protesto. E eu acho que é um protesto tão ritmo quanto outro qualquer, porque realmente a gente tem este tipo de estátuas, até hoje em dia, completamente descontextualizadas em espaço público. Isto também é uma forma de violência. Não sei se violência física, mas é um pouco, sei lá, incitamento, no fundo. A gente já não vive isolados aqui em Portugal. Nós temos pessoas a virem do Brasil, temos pessoas a vir de Angola, Moçambique, etc. E como é que a gente justifica isto, não é? Eu acho bem que estas coisas se mantenham, mas, por exemplo, mantenham-se no museu, não é? Devidamente contextualizadas, a dizer, pronto, como é que isto surgiu. Isto foi em 32, acho que foi feito em 32 ou 34, por altura da exposição mundial para o Palácio Cristal cá no Porto. Eu acho bem, mas deve-se manter a coisa dentro de sem desrespeitar, como é óbvio, mas, por exemplo, um museu devidamente contextualizados, não é? Qual é o papel disto, qual é a perspectiva que a gente agora tem. Portanto, ou seja, continuar a ter um monumento, como se a gente ainda hoje tivesse que agradecer o esforço colonizador de colónias que já não temos, das quais fomos escorraçados com o nariz morrado, quando temos cidadãos destes países constantemente a irem e a virem, quando a gente já percebeu que realmente a história que a gente herdou da ditadura, se calhar é um bocadinho tendenciosa, não é? Manter isto é isto aqui também é no bairro 6 de Maio, também se trata de um protesto em relação à demolição de casas e a expulsões. Era a mesma questão que também não vou adiantar nisto. Isto é do edifício que alberga a repartição das finanças em Vila Real. E eu, durante os 2 anos que estive em Vila Real, isto estava tudo grafitado e ninguém limpou isto.
Ou seja, continua lá. Passam lá centenas de pessoas para ir à repartição de finanças, para fazer os impostos, consultar coisas, etc. E é uma série de grafites a dizer povo unido, fora com brasileiros, romenos, uma suástica. Aqui não se vê, mas depois havia grafites a dizer ucranianos, fora com os ucranianos, PNM, como tem. Isto, sei lá, num edifício que alberga uma entidade pública, para mim é um pouco chocante. Ninguém apagou isto, que não se puseram grades ou câmaras de vidro. Não sei, é estranhíssimo. Isto é uma pessoa que é de origem judaica, não é? Ver isto, imagino também, sei lá, imigrantes da Roménia, ou brasileiros, ou ucranianos, a passarem por ali para terem que fazer o IRS também. Não sei, é estranho. Bom, como eu vos disse, isto é tudo, ou seja, isto é um trabalho de fotojornalismo de uma vertente de opinião, que é uma coisa que cada vez mais se vem a fazer em termos de fotojornalismo. É um trabalho de opinião pessoal, ou seja, se calhar alguém com uma ideologia política diferente da minha teria um trabalho, se tivesse que fazer um trabalho sobre Portugal hoje em dia, iria ver o copo cheio. Eu prefiro vê-lo meio vazio, por uma questão de pragmática, que por aquilo que já vos disse, o contexto hoje em dia não nos permite ser demasiado otimistas com aquilo que se passa no mundo. Portanto, isto não é um trabalho de fotojornalismo puro e duro, ou seja, noticioso, tendo em conta a atualidade noticiosa, porque há poucas coisas aqui que sejam da atualidade noticiosa, ou seja, são casos demasiado pequenos, pouco representativos e pontuais. Mas não é essa a questão, porque normalmente em notícias, ou seja, em termos mediáticos, as pessoas não retratam a normalidade, não é? E às vezes a normalidade também é isto, não é? São os casos pequenos, são os casos pouco representativos e etc. Portanto, isto para mim é uma espécie de artigo de protesto, no fundo, um artigo visual de protesto, em relação às coisas que para mim são importantes, que é preciso melhorar. Lá está, como eu estava a dizer, eu poderia ver o copo cheio. Neste aspecto, acho que todos estes casos são demasiado importantes para não serem abordados, lá porque não são grandes o suficiente para irem para as notícias ou para chegarem ao discurso, como é que é dizer, a política mainstream, essas coisas todas. Portanto, ou seja, vejam isto como uma variante do fotojornalismo mais convencional, não é? Isto é mais um trabalho documental, obviamente bastante pessoal, há mais pessoal, há menos pessoal, ou seja, embora seja pessoal em termos de opinião, não há aqui nenhum caso diretamente ligado a mim, não é? Eu não apareço aqui em nenhum... Ou seja, vocês já devem ter visto, há muitos trabalhos de fotografia documental que se debruçam sobre a própria pessoa, a própria sexualidade, a própria etnia e etc., a família, essas coisas todas. Isto aqui está um pouco no intermédio entre isso e o que está fora de nós, a sociedade, o país, a política, ou seja, o que for.